Olá, gente, bom dia. Vamos entrar na nossa última parte do conteúdo do quarto bimestre. Nós vamos falar sobre evolução, origem dos seres vivos, como que tudo começou, quem que falou que tudo começou, como que chegaram a essas conclusões e tudo mais. Lembrando que nossa matéria é ciência, no caso biologia, né, que a gente está estudando, a gente leva em consideração opiniões científicas e fatos científicos. Eu entendo que as pessoas elas tenham suas crenças de que Deus criou o mundo, criacionismo, existe uma divindade, assim como as outras religiões, seja evangélica, cristã, católica, religiões de Umbanda, Candomblé, enfim, seja qual for a sua religião, eu respeito sua religião, quero que você continue com ela, assim como eu tenho a minha religião também. Só que aqui nós estudamos fatos científicos, tá? E nós estudamos a partir de comprovações. Essas temáticas que eu falei sobre religião, não existe uma comprovação, porque a fé ela não é comprovada, a fé é sentida. Então não é um fato, não é uma coisa que nós possamos estudar. Aqui nós vamos estudar fatos e coisas que os cientistas comprovaram, tá? Tanto que eu coloquei aqui no slide para copiar uma série de hipóteses, de experimentos, de teoria. A gente vai ver o que cada um deles é. Eu estou no livro de vocês, página 252, capítulo 12. E vamos lá. Não sei como é que o áudio vai ficar também, por causa do barulho do ventilador e tudo mais. Mas tudo que está no slide vai ser copiado no caderno, não esqueça. Lá em cima, leia o trecho da reportagem a seguir. Pesquisadores da UFMG descrevem novas espécies de tipo raro de tamanduá. Tamanduás que foram identificados em regiões da Mata Atlântica e Amazônia brasileira. Comparamos cerca de 300 animais guardados em coleções de diversos museus espalhados pelo mundo. Observamos a coloração do dorso a parte de cima, das costas do animal. Membros anteriores e posteriores, a coloração da cauda, o tamanho e o formato do crânio. Encontramos cerca de 10 características morfológicas que, alinhadas às características genéticas verificadas em laboratório, possibilitaram a descrição de novas espécies, afirma Flávio. As três espécies descritas são Cyclopes xingensis, encontrada próxima à região do rio Xingu, da Amazônia, Cyclopes rufus, representante da região do Rondônia e nomeado devido à cor avermelhada, e Cyclopes thomasi, que vive na margem do rio Amazonas, entre o estado do Acre e do Peru. Número 1. O texto acima relata a descoberta de 3 novas espécies de tamanduás. Como os pesquisadores descobriram essas novas espécies? Então, você vai botar que os pesquisadores identificaram essas espécies observando as características morfológicas. Características morfológicas é aquilo que a gente consegue observar, tá? Como, por exemplo, a coloração do dorso, da cauda, os membros anteriores e posteriores, o formato do crânio e também as características genéticas. Se você fizer uma pesquisa sobre novas espécies de seres vivos, encontrará outras reportagens semelhantes apresentadas acima. Mas como as espécies surgem no ambiente? Para responder a essas e outras questões, é necessário, primeiramente, compreender a origem dos seres vivos na Terra. Compreender como a vida surgiu na Terra é uma questão que tem despertado interesse e curiosidade do ser humano há muito tempo. Em épocas mais antigas, era comum atribuir o surgimento da vida a acontecimentos místicos e sobrenaturais. No caso, os mitos, a mitologia e tudo por aí vai. Ainda hoje, diferentes povos buscam explicar a origem da vida por meio de lendas, as quais fazem parte da cultura de um povo e são contadas ao longo das gerações. Página 253. Teorias do surgimento da vida. A ciência busca explicar a origem da vida e a diversidade de seres vivos na Terra por meio da observação dos fatos e evidências e elaboração de teorias. Existem diversas teorias científicas relacionadas à origem de seres vivos. Entre elas podemos destacar o do bioquímico russo Alexander Ivanik Oparin e do biólogo inglês John B. S. Haldane, que é chamada de hipótese de Oparin-Haldane. Tá? Sublinha. De acordo com as hipóteses de Oparin-Haldane, a Terra primitiva apresentava as condições necessárias para a formação de moléculas orgânicas simples que, posteriormente, deram origem às primeiras células, em um processo que levou milhões de anos. Então, ele dizia que na Terra primitiva existiam condições para a formação de moléculas primitivas. E essas moléculas primitivas eram hidrogênio, oxigênio,
gás carbônico, amônia, essas moléculas, tá? Embaixo. A foto que está no livro de vocês é assim que era a Terra primitiva, tá? A intensa atividade vulcânica liberava gases no ambiente sob a ação de radiação ultravioleta e das constantes descargas elétricas formaram-se moléculas simples, como amônia, gás hidrogênio, gás carbônico, gás metano, vapor de água. Então, as descargas elétricas davam energia para essas moléculas se unir. Por meio da água e das chuvas, as moléculas simples eram carregadas até os oceanos primitivos, que ocorriam diversas reações químicas. Com o passar do tempo, as moléculas simples deram origem a moléculas mais complexas como açúcares, lipídios e aminoácidos. Então, a água da chuva carregava essas moléculas para os oceanos e nesses oceanos elas se uniam de novo e formavam moléculas mais complexas, como os açúcares, os aminoácidos, lipídios. Lipídios é gordura, tá? A aglomeração de moléculas complexas, por sua vez, formou pequenas estruturas isoladas por uma membrana e que provavelmente possuíam metabolismo simples, com capacidade de absorver substâncias do ambiente. Essas estruturas foram chamadas de coacervados. Então, essas moléculas elas continuam se unindo, se aglomerando, até que elas conseguiam absorver outras moléculas do ambiente, até formar moléculas mais complexas, e por aí vai. Tá? 254. Em 1953, os estadunidenses Stanley Miller e Harold Urey fizeram um experimento que contribuiu para apoiar a hipótese de Oparin-Haldane. Miller e Urey simularam em laboratório um experimento no ambiente com as mesmas condições que teriam existido na Terra primitiva. Para simular os oceanos primitivos, Miller e Urey colocaram água em um frasco, número 1, lá embaixo, tem a água. Esse frasco se comunicava com outro, número 2, frasco número 2 lá em cima, que continha alguns gases. Esses gases eram amônio, hidrogênio e metano, e vapor de água, simulando a possível atmosfera primitiva. O aquecimento da água resultava na formação de vapor que lançava em um recipiente onde eram fornecidas descargas elétricas, número 3. Então, esse número 3 aí tem aparelhos que fornecem descargas elétricas. Dessa forma, Miller e Urey estavam simulando as condições de chuvas e raios que provavelmente ocorriam na atmosfera primitiva. Os vapores eram então resfriados por um condensador, número 4. Condensador é um aparelho que tem a propriedade de reter calor, então deixa o ambiente mais frio. E o líquido resultante era coletado por outro frasco, número 5. Na análise do líquido coletado, constatou-se a presença de moléculas complexas, como aminoácidos fundamentais para a formação das células. Então, no número 5, nesse refratário, nesse aparelhozinho, nesse frasco, apareciam aminoácidos, tá? Então, esse era o experimento de Miller e Urey. Eles simularam a atmosfera primitiva e viram que era possível, sim, a hipótese de Oparin-Haldane estar certa. As hipóteses que são formuladas e testadas ajudam a compreender como os organismos podem se originado na Terra, mas não permitem afirmar exatamente como isso aconteceu, pois nenhum cientista até os dias atuais conseguiu reproduzir em laboratório um ser vivo com base nas moléculas simples. Então, esse experimento ele não conseguiu ir para frente, porque não foi possível produzir um ser vivo com base em moléculas simples, tá? Mas é possível produzir essas moléculas. 255. Na Grécia Antiga, sublinha, alguns filósofos acreditavam que os seres vivos organizavam na matéria não viva. Essa ideia foi conhecida como teoria da geração espontânea. Então, teoria da geração espontânea. Os seres vivos originavam de matéria não viva. Questionando essa teoria, o italiano Francesco Redi fez o experimento apresentado abaixo. Então, vamos entender o experimento de Redi agora. Redi colocou pedaços de carne em recipientes e em seguida cobriu a abertura de algum deles com uma tela e deixou outros abertos. A carne em decomposição atraiu moscas. Então tem aí 2 frascos abertos e 2 frascos fechados. Os abertos atraíram moscas e as moscas entraram. Rede percebeu que nos recipientes abertos apareceram larvas sobre a carne, já nos fechados isso não aconteceu, porque as moscas não entraram. Embaixo, sublinha.
Após a realização desse experimento, Red chegou à conclusão de que as larvas que apareciam na carne não se originavam por geração espontânea, mas por ovos deixados por moscas. Nos recipientes cobertos com as moscas. Como as moscas não tinham acesso à carne, elas não deixavam ovos e nenhuma larva se desenvolvia. Então, esse experimento já ajudou a contribuir para o fim da teoria da geração espontânea, que a matéria se originava, que a vida se originava com matéria não viva. Porém, ainda nesses frascos, mesmo com tela, a carne estragou. Então, Red ele não conseguiu explicar a origem de seres microscópicos, tá? É o que a gente vai ver mais abaixo. Com a descoberta de seres vivos microscópicos, alguns cientistas passaram a acreditar que, embora seres vivos complexos não fossem gerados espontaneamente, seres vivos mais simples, como micro-organismos, poderiam ser gerados dessa maneira. A partir daí, vários experimentos foram feitos para testar se a teoria da geração espontânea era verdadeira para micro-organismos. Entre esses experimentos, destacou-se do francês Louis Pasteur, representado a seguir. Então, o experimento de Pasteur foi o experimento que deu fim à teoria da geração espontânea, um marco, que deu esse fim. Vamos entender o que ele fez. Pasteur preparou um caldo à base de carne e colocou em frascos fervendo por alguns minutos. A fervura serviu para alimentar bactérias que poderiam eliminar bactérias que poderiam existir no caldo ou nos frascos. O formato do gargalo desses frascos permitia a entrada de ar, mas impedia que a poeira e micro-organismos entrassem nele. Então ele pegou um frasco com bico de cisne, que é chamado o nome desse frasco, ferveu esse caldo nutritivo, eliminando todos os micro-organismos que existiam ali dentro. Em seguida, o que ele fez? Ele quebrou esse frasco, permitindo a passagem livremente de ar. Mas vamos ver o que aconteceu. De alguns frascos, Pasteur retirou o gargalo, de outros não. Nos frascos sem gargalo, micro-organismos presentes no ar entraram em contato com o caldo, multiplicando-se e alterando a coloração. Isso não ocorreu nos frascos com gargalo, pois os micro-organismos não podem entrar em contato com o caldo. Então, os frascos que teve o gargalo quebrado, o caldo trocou de cor porque houve uma colônia de micro-organismos ali e começaram a se reproduzir. Já nos frascos que mantiveram intacto, isso não ocorreu. Sublinha. Baseando nesse experimento, Pasteur argumentou que, se a geração espontânea de fato existisse, os frascos que permaneceram com o gargalo também deveriam apresentar micro-organismos. Pode parar de sublinhar. Mesmo encontrando resistência aos cientistas, o experimento de Pasteur contribuiu para que a teoria da geração espontânea fosse desacreditada. Atualmente sabemos que qualquer ser vivo só pode se originar a partir de outro, mas nessa época de 1822, por exemplo, isso não era acreditado. Espero que todos tenham entendido essas hipóteses, esses experimentos, teorias e, por fim, página 256 fala sobre uma teoria chinesa da origem dos seres vivos. Eu vou deixar vocês lerem porque essa parte fica como curiosidade para vocês, tá? Eu fico por aqui, a gente termina a nossa aulinha, nossa primeira parte, tá? E tchau, tchau.